poder ministrar a palavra do Senhor neste momento, aqui neste lugar. Quero convidar todos os irmãos para nós vermos o texto, o tema desta campanha de oração. Se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, o verso de número 25. Passamos assim a ler e a compreender aqui o que Deus quer falar conosco. Os irmãos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. De repente aconteceu um terremoto violento, que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, desembanhou sua espada a fim de matar, por concluir que os presos todos houveram escapado. No entanto, Paulo gritou: "Não te faças isso, eis que estamos todos aqui." Então o carcereiro pediu luz, correu para dentro e, trêmulo, atirou-se aos pés de Paulo e Silas. Em seguida, conduzindo-os para fora, rogou-lhes: "Senhores, o que preciso fazer para ser salvo?" Eles prontamente lhes afirmou: "Crê no Senhor Jesus e assim será salvo tu e os da tua casa." E lhes ministraram a palavra de Deus, bem como a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, tomando-os consigo, lavou-lhes os ferimentos e logo foi batizado ele e todos os da sua casa. Então insistiu para que subissem à sua casa, onde lhes preparou mesa farta, e com todos os seus expressava grande júbilo por haverem crido em Deus. Amém. Vamos um texto bastante conhecido de todos os irmãos, onde fala de Paulo e Silas que cantava e orava, né? Quem nunca ouviu esse texto ou já cantou algo sobre isso? Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos de louvores a Deus. Interessante, irmãos, ouvindo aqui os relatos tanto da nossa irmã quanto também do nosso irmão que me antecedeu, falando sobre os momentos de prova, e em momentos de prova louvavam a Deus, né? Parece até uma incoerência, uma loucura. Alguém chega assim para a gente e diz: "Por que é que você está louvando a Deus se tudo está em ruínas? Por que é que você está louvando a Deus se o problema está aí, na sua casa? É um problema grande." Alguém até dentro da nossa casa não compreende. Como é que pode ser esse rapaz, essa mulher, vai cantar em vez de resolver o problema? Mas aí, irmãos, isso é confiança no seu Deus. Porque, irmãos, Paulo e Silas estavam em uma situação totalmente, irmãos, complicada, né? Qualquer um de nós, numa situação semelhante a dele, nós ficaríamos lá desalentado, desesperançoso, desanimados, mas aqui eles deram, irmãos, aqui exemplo do que devemos fazer em momentos de prisão, em momentos de luta, porque a prisão que eles estavam aqui era uma prisão física, era uma prisão realmente literal. E às vezes nós estamos em prisões, irmãos, emocionais, prisões espirituais, prisões relacionais. Nós estamos dentro de uma prisão, né? E muitas vezes precisamos também fazer o que Paulo e Silas fez. Descobrir a chave para abrir essa prisão. Orar e louvar a Deus. Mas quando nós pegamos esse texto aqui do capítulo de número 16 de Atos dos Apóstolos, você vai ver que vai falar aqui sobre a missão de Paulo.
Paulo, ele chegou em Derbe, em Listra, com os seus companheiros de trabalho de obra missionária. Fazer a obra de Deus requer, irmãos, direção de Deus, requer dedicação de Deus, requer, irmãos, dedicação a Deus, quer dizer, requer, irmão, muita união e companheirismo. E o que acontece é que quando Paulo, ele saiu ali dando bom testemunho, falando acerca das coisas de Deus, pregando a palavra do Senhor, chega um certo momento em que quando ele está transmitindo, muitas decisões acontecem. Você vê no capítulo 16, verso 4, que ele estava pregando e muitas decisões estavam acontecendo. Havia uma obra de Deus sendo feita e realizada ali por meio do apóstolo Paulo, daquele grande ensinador. Mas quando você chega no capítulo de número 16, verso 6, você vê que Paulo, quando está viajando com seus companheiros, ele é impedido pelo Espírito Santo de pregar na Ásia. E aqui, quando a gente vai vendo essa situação, nós vamos entendendo que Deus, ele tem direções para os seus filhos. Deus tem direções para a sua igreja. E as direções que Deus tem para os seus filhos, irmãos, muitas vezes Deus tem o quê? Aprendam comigo. Deus tem um sim, Deus tem um não e Deus tem um espere. E às vezes a gente não compreende. O apóstolo Paulo estava fazendo a obra de Deus. O apóstolo Paulo estava pregando o evangelho e estava havendo salvação por meio dele. Mas quando ele desejou, a Bíblia diz que ele desejou ir pregar. E quando ele desejou, capítulo 16, verso 6, quando ele desejou ir pregar, ele foi impedido pelo Espírito Santo. Irmãos, quem está aqui na direção de Deus aqui, levante a mão. Entenda uma coisa, você só está aqui nessa congregação, você só está adorando a Deus hoje, eu só estou aqui pregando a palavra, o nosso irmão Arimateia só veio louvar a Deus por causa de uma direção do Espírito. O Espírito Santo de Deus, ele diz não também para a gente. E a gente tem que entender o não de Deus. E o não de Deus, irmãos, é melhor do que, irmãos, a teimosia dos homens. Quantas vezes nós já temamos, irmãos, fiquei muito teimoso. Quantas vezes, irmãos, eu dei cabeçada na vida. Quantas vezes eu deslizei nas minhas próprias ilusões. Porque Deus, ele sinalizava para mim que era não. E eu insistia e acabava quebrando a cara. E me decepcionava comigo mesmo, com a minha fé e com os homens. Porque muitas vezes, irmãos, quando a gente não compreende, quando Deus está falando, a gente, irmãos, acaba frustrado. Aqui o apóstolo Paulo recebeu uma direção de Deus. E qual foi a direção? Capítulo 16, verso 6. O Espírito Santo impediu ele de fazer uma coisa que Deus queria que ele fizesse. O quê? Pregar. Tem horas que Deus impede também. A gente tenta, a gente vai, irmãos, a porta está fechada, a gente quer, é o nosso desejo. Ai, como eu queria que fosse assim, ai, como eu queria fazer daquele jeito. E de repente Deus não deixa, é Deus que não deixa. Primeira direção, nós vemos aqui, verso de número 7. Nós vemos que quando eles estavam na região de Mísia, aí eles procuraram subir para Bitínia, mas também foram impedidos pelo Espírito de Jesus. Está escrito assim, ó. Paulo e os seus companheiros foram impedidos pelo Espírito de Jesus. Não permitiu que eles também fossem ali. Mais um não de Deus, meu irmão. E aí, quantas vezes nós temos que nos submeter? Deus, é melhor a tua vontade do que a minha. Deus, o Senhor sabe todas as coisas. Deus, o Senhor sabe o porquê que está acontecendo isso. Deus, eu não sei, mas eu vou confiar. Deus, a luta está grande, mas eu vou confiar. Deus, eu vou acreditar que o Senhor tem o melhor para mim. Irmãos, eu não sei qual foi a oração de Paulo. Eu sei que ele entendeu que não era a direção de Deus. Dá para entender? O que está acontecendo na sua casa, Deus está permitindo coisas acontecer lá. Tem um não de Deus lá na sua casa. Deus está permitindo também isso acontecer, mas só que a palavra de Deus revela para mim e para você que as coisas vão mudar agora, porque Deus vai dar um sonho a Paulo. Não foi não, né? Primeiro não, segundo não, agora vai ter um sim de Deus. Quem está esperando aqui, irmãos, a resposta de Deus? Deus tem um não, Deus tem um sim, Deus tem um espere.
E aí Deus deu muito não para Paulo. Não só aqui, mas em outro momento. A Bíblia diz que Paulo recebeu revelações de Deus. E quando ele recebeu revelações de Deus, um espinho foi colocado na carne de Paulo. Ele diz que esse espinho era semelhante a um enviado de Satanás, que esbofeteava o rosto dele. Imagina essa prova, essa luta, irmãos. Ele diz assim, ó, sabe como é a prova que eu estou enfrentando todo dia? É como se houvesse um espírito. Eu não vejo esse inimigo, que ele dá morro, ele dá socos na minha cara, irmãos. Paulo sentiu uma prova que chegava a doer. Era uma prova de dor, irmãos, na sua alma, dor espiritual. Mas o que acontece é que Paulo, uma vez, você está vendo, quando foi orar, quando estava enfrentando essa situação, ele foi orar a Deus. E quando ele foi orar a Deus, a Bíblia diz que por 3 vezes ele orou e pediu para Deus tirar aquela luta, para Deus tirar aquele espinho, para Deus tirar aquele mal. E a resposta de Deus, mais uma vez, para Paulo, não foi o que ele queria, não foi o desejo dele. Eu vou fazer porque você é o meu filho predileto, eu vou fazer porque você recebeu muita revelação, eu vou fazer por você porque você é grande demais, eu vou fazer por você porque você tem 13 cartas aqui na Bíblia Sagrada. Não, Deus não fez isso com Paulo, não. Deus só disse assim, Paulo, eu não vou tirar o espinho, não. Eu não vou tirar, é um não bem grande para você. Sabe por quê, irmão? Eu não vou tirar esse espinho da tua carne, não. Eu vou deixar esse espinho aí, porque a minha graça te basta. Eu vou te dar graça para você vencer. Aqui quando chegamos no capítulo número 16, verso 9, nós vimos que Paulo ele teve uma visão de noite. E na visão de noite ele viu um homem da Macedônia em pé, que estava gritando, que estava rogando e dizendo assim, passa a Macedônia e ajuda-nos. Pronto. Aqui Deus já dá uma outra direção a Paulo, que não é mais um não, é um sim. Paulo não queria pregar? Deus disse, não vai pregar ali não, irmãos. Bom é estar na direção de Deus. Eu já vi gente, irmãos, fora da direção de Deus, fazendo uma coisa boa, mas acabou em prejuízo. Aleluia. Em prejuízo, porque ele não compreendeu. Eu já vi pessoas perderem a família porque não entenderam a direção de Deus. Eu já vi pessoas, irmãos, que eram altamente fervorosas, religiosas, praticantes da Bíblia, que viviam, irmãos, dentro da igreja, mas por causa da falta de direção de Deus, esfriaram e não querem mais saber do Evangelho. É por isso que nós precisamos de uma direção. Deus deu um sim. Verso de número 10, a Bíblia vai dizer que imediatamente ele se levantou e ele já disse assim, não, isso aqui com certeza é um sim de Deus, eu já mandando eu ir. A Bíblia diz assim, ó, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o Evangelho na Macedônia. Receba uma direção de Deus. Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu objetivo? Quanto tempo eu vou ficar aqui? Não interessa. Não interessa. Não fique ansioso. Agora, entenda uma coisa. Deus tem um propósito na sua vida e Deus ele vai dizer não e Deus ele vai dizer sim também. Amém? Deus diz assim, já que você tem um desejo de pregar, a minha direção é para você ir para Macedônia. A Bíblia vai dizer, irmãos, que quando ele passou para Macedônia, ele chegou numa casa de uma mulher chamada Lídia, que ela era vendedora de púrpura. E quando ele chegou lá, ele começou a pregar para essa menina, ele começou a pregar para essa mulher. E quando ele estava pregando para essa mulher, Lídia, a Bíblia diz que Deus abriu o coração dela para ela entender as palavras de Paulo. Pronto. Aqui eu tenho uma mensagem aqui para dizer para vocês. Irmãos, quando nós estamos na direção de Deus, Deus abre. Amém? Quando nós estamos na direção de Deus, Deus fecha. A Bíblia diz assim, ó, a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a que Deus fecha, pronto. Então tem porta que Deus abre e tem porta que Deus fecha. Se a gente entender isso aqui, peraí, Deus, se o Senhor fechou essa porta, por quê? Para quê? O Senhor vai fazer na minha vida o quê? E aí você fica debaixo da bênção de Deus e espera Deus fazer. Já que você serve a Deus, a porta que Deus fechou, Deus não fechou para lhe matar, mas Deus fechou para abrir uma melhor. Aleluia! Deus fechou uma porta para abrir uma melhor. Porque Deus sabe o seu cuidado, Deus sabe das reuniões que existem, Deus sabe das conversas que estão por trás das suas costas, Deus sabe o que estão tramando por trás, Deus sabe o futuro que nós não sabemos, e a porta que Deus fecha, ninguém abre, a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a que Deus fecha, ninguém abre. Então, entenda uma coisa, Deus abriu a porta, e aqui Deus abriu o coração. Você crê, irmãos, que Deus vai abrir muitos corações para entender a palavra que é pregada aqui? Aleluia.
Eu não sei vocês, mas quando eu ia para a igreja, eu era mais novo, né? Eu sou novo ainda, mas eu fui bem mais novo. Né, Arimateia? A gente já foi mais novo, não foi, Arimateia? Porque hoje a gente é renovado. E aí o que acontece é que eu era bem mais novo e quando eu ia para a igreja, irmãos, eu não entendia nada, irmão, o que acontecia na igreja. Não entendia nada, não entendia a pregação. Os avós, eu achava que todo mundo era doido. Pronto, pelo menos os meus familiares, eu achava que os meus familiares eram doidos. Tanto que eu fui o último a me converter lá em casa. Meu pai foi, minha mãe foi, meus irmãos foram, os meus tios, a minha avó. Irmãos, até os gatos iam, irmãos, mas eu não ia. Até os animais iam se convertir, eu não ia, porque eu não entendia nada. Até o dia que eu passei por uma situação, e nessa situação, Deus abriu meu entendimento, abriu meu coração para eu compreender. Aleluia. Porque, irmãos, falando a verdade aqui, irmãos, é fácil entender as coisas de Deus? Não é fácil. Não é fácil. E olha que nós temos hoje facilidades enormes. Existem países que não têm hoje a oportunidade que vocês têm de ter uma Bíblia. Eu tenho mais de 5 Bíblias em casa, mas tem países aí que eles não conseguem ter Bíblia porque lá não permite, a política do país não permite, e é difícil isso. E hoje nós temos acesso à internet. Tem países aí que não tem, o algoritmo lá é retirado, não se pode pregar sobre Jesus, não se pode falar sobre Jesus. Hoje eu e você, nós podemos escolher a pregação que a gente quiser ouvir hoje. Hoje eu quero ouvir uma pregação mais áspera. Hoje eu quero ouvir uma pregação mais mole. Hoje eu quero ouvir uma pregação pregada por um palhaço. Hoje eu quero ouvir uma pregação... Irmãos, hoje eu quero ouvir uma pregação mais engraçada. Nós podemos hoje, de maneira, irmãos, espontânea, ouvir a pregação que a gente quiser. A gente não entende se a gente não quiser. Agora, o que acontece existem países que não têm essa liberdade. Mas o que acontece, irmãos, é que eu acredito que quando uma igreja prega, que quando há uma igreja no lugar, essa igreja está nesse lugar, sabe para quê? Para pregar a palavra e para Deus abrir o coração. Aleluia! Então Deus deu 2 não a Paulo e deu um sim. Sabe para quê? Para salvar vidas. Deus sabe o porquê. A Bíblia diz que quando ele chegou, ele pregou a palavra e o Senhor abriu o coração de Lídia para ela acolher, compreender, entender a palavra. Tem familiares meus, tem familiares seus, tem vizinhos nossos. Essa comunidade aqui, irmãos, esse bairro, ela nunca vai compreender a palavra se Deus não abrir o coração dela. Irmãos, Deus, ele abre o coração das pessoas para que elas compreendam o plano dele para a vida delas. Você acha que você está aqui só para sofrer? Você acha que você está aqui só para pagar boleto? Você acha que você está só aqui só para resolver problema? Não, irmãos. Nós estamos aqui para cumprir uma missão de Deus. Se nós colocarmos na nossa mente que nós temos um propósito de vida, que nós temos uma mensagem de Deus para entregar, que vidas serão alcançadas por Deus através de nós, irmãos, a nossa vida ela cria um sentido. Amém? O que acontece é que quando ele foi lá, a Bíblia diz, verso número 15, que ele pregou, Lídia abriu o coração, aceitou e a sua família também foi salva. Que evangelho é esse? É o evangelho que entra na casa de Paulo, na casa de Lídia, na casa de Zaqueu, na casa de João, na casa de Maria, na casa de Joana, na casa de Paulo. Irmãos, Deus, ele entra na nossa casa. E sabe como é que Deus entra na nossa casa? Através de você. Uma pessoa aceita Cristo. E depois que essa pessoa aceita Cristo, a realidade da casa dela é mudada. Se a realidade da sua casa não mudou ainda, você tem que começar a orar e falar com Deus. Deus, porque a realidade da minha casa não mudou ainda. Aleluia! O que é que o Senhor está querendo de mim? Porque crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Eu estou enfrentando todas essas provas. Por que é que não está se estendendo essa salvação para minha família? Não, será que parou só em mim? Só eu? Não. Peraí, irmãos. Deus está na sua vida. A bênção de Deus está na sua vida. A graça de Deus está na sua vida. A salvação de Deus está na sua vida. Então, se é verdade o que eu estou falando, Deus vai agir na sua casa. A vida de Lídia foi salva pela pregação da palavra. Foi salva pela pregação da palavra?
a família dela também. Verso número 15 diz que os da sua casa também foram batizados. Aleluia. Isso é importante, né? Isso é importante. Aí ela gostou tanto da visita de Paulo e dos companheiros que ele disse assim: não vou embora agora não, fica aqui mais um pouquinho. Aí Paulo ficou e os companheiros ficaram. A Bíblia diz que ela os convenceu. E quando ela os convenceu, eles ficaram lá. E aí, irmãos, eles desenvolveram um hábito muito importante. Os crentes primitivos, eles tinham um hábito muito importante, que foi esse hábito que trouxe esse evangelho até os dias atuais. Qual era o hábito? O hábito da oração. Então a Bíblia vai dizer que eles perseveravam, os primitivos perseveravam na comunhão, na oração e no partir do pão. Então eles sempre estavam congregados, eles sempre estavam em oração e eles sempre estavam no partir do pão. Então, todas as vezes que eles se reuniam, havia comunhão entre os irmãos. E nessa comunhão, eles oravam a Deus. Eles falavam com Deus. Então, aqui no verso número 16, vai dizer que Paulo, ele pegou e ele ia para a oração. E indo ele para o lugar da oração com seus amigos. Quando ele ia, Paulo ia para a oração, uma menina que estava ali naquela região, olha só como Deus ele sabe trabalhar. Deus deu um não a Paulo, deu 2 não a Paulo e deu um sim a Paulo. E nesse sim que Deus deu a Paulo, Deus ele deu um sim a Paulo e salvou Lídia. Deus deu um sim a Paulo e agora ele vai libertar uma menina adivinha. Quando Paulo ia para a oração, ele ia com os companheiros e uma menina adivinha que estava ali naquele lugar começou a gritar em alto e bom som, dizendo assim: estes homens que pregam o evangelho são santos homens de Deus. Eles são santos homens de Deus. Aleluia. Todo dia Paulo escutava essa vinheta, irmãos, quando ia orar. Vamos fazer uma diferença entre o antes e o depois? Vamos lá. Paulo ia para a oração. E eu vou dizer aqui uma coisa para você. Quem vive em oração, ele tem que ter algumas características. Primeira característica de alguém que vive em oração: ele entende as coisas de Deus. Amém? Quem vive em oração, Deus dá sonhos espirituais. A Bíblia diz que Deus deu um sonho a Paulo e disse: a direção é essa. Então, quem vive em oração, Deus fala com ele. Quem vive em oração não é enganado. Por quê? Eu vou dizer uma coisa aqui para você, e depois que eu disser a você, Deus vai trazer um despertamento e você agora vai ficar mais alerta. Quem vive em oração, Deus não deixa ficar enganado, porque Deus revela as coisas. O que está acontecendo na sua casa, o que está acontecendo na sua vida, Deus vai começar a mostrar para você. Amém? Então, irmãos, eu sou de uma época que os crentes, quando saíam de casa, que ia para o culto, eles sabiam que Deus ia falar e eles sabiam que Deus ia revelar. E aí tinha crente, irmão, que até dizia assim: rapaz, hoje eu não vou não, porque hoje o negócio vai que Deus revela. Ela passa o dia todinho com medo, porque tem feito muita besteira. Amor, quer colar, a gente fala umas besteirinhas, entendeu? E aí fala muito, fala o que não deve, briga em casa, não é verdade? E aí a gente fica por ali. Eu não vou hoje não. Então, eu sou dessa época. Porque, irmãos, quem vive em oração, Deus revela. Deus não vai envergonhar. Deus não vai envergonhar. Chega assim: eita, não vai fazer isso não. Mas Deus vai falar. E Deus vai dizer assim: ó, cuidado com isso que você está fazendo. Cuidado com essa palavra. Cuidado com esse mau testemunho. E aqui eu vou trazer um exemplo para os irmãos. Olha só, irmãos. Uma vez eu estava pregando no lugar. E aí o pastor desse lugar disse assim: traga uma palavra, Anderson, traga uma palavra. E a palavra vai ser sobre cura e libertação. E eu acredito em tudo que você pregar, irmãos. E aí ele diz assim: eu hoje dou liberdade para você fazer o que Deus mandar. Irmãos, nunca faça isso com alguém que tem fome. Porque se você disser, irmão, mesmo você que está dando banana a macaco. E aí a questão é, quando ele disse isso, irmão, eu liguei o motorzinho. E aí quando eu estava lá pregando, irmãos, eu sintonizei, irmão. Eu estava tão ligadão naquela pregação que eu sintonizei até na briga de vizinho. Eu sintonizei, foi tão profunda aquela noite, que até briga de vizinho estava pegando irmãos, nas ondas do rádio.
Mas de verdade mesmo, porque eu não sabia o que estava acontecendo. E quando eu estava pregando, é quando eu parei a pregação e disse assim, ó, você que está aqui, tenha cuidado com o seu testemunho. Você fica dando mau testemunho lá na sua vizinhança, até a polícia. Irmãos, tem gente que fica dando mau testemunho, é crente na igreja, mas fora da igreja, só a misericórdia de Deus. É crente na igreja, canta na igreja, prega na igreja, irmãos, grita na igreja, mas quando está lá fora, só a misericórdia de Deus, não ganha uma alma com esse testemunho. E aí, até a polícia esses dias bateu na sua casa, irmão, pregando e dizendo isso. Eu não sabia o que estava acontecendo. Terminou a pregação quando eu desci. Aí chegou aquela pessoa toda desconfiada assim. Foi alguém que disse a você, não foi? Disse o quê? O quê? Foi o quê? Disse era você, não foi? Disse o quê? Não é porque, sem querer, uma vizinha brigou comigo, aí eu briguei com ela, aí a polícia foi lá em casa. Digo, minha irmã, se você entendeu a mensagem, dê testemunho, minha irmã. Tem para que você brigar. Irmãos, é muito complicado a gente pregar o evangelho. Pregar o evangelho aqui, pegando esse microfone e trazendo um esboço para os irmãos, não é fácil. Eu vou suar aqui para pregar para os irmãos. Não é fácil. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Mais difícil é você ser crente sem pregar. Com a sua vida. Nos ambientes de trabalho. Lá na sua rua. Entendeu, irmãos? E aí, quem ora, Deus não deixa enganado. Deus revela as coisas. E quem ora, irmãos, não cai em qualquer lorota, não. Não cai em qualquer conversa, não. Porque Deus diz, olha, isso é um capiroto que está aí nessa vida. Cuidado com isso aí. Não é assim, irmão? A gente tem discernimento. A gente não vai espiritualizar tudo e achar que tudo, irmãos, é espírito. Não. Às vezes é vergonhice mesmo. Às vezes é mau caratismo mesmo. Mas às vezes, irmãos, quando você está no espírito, você entende, ó, isso aqui é coisa do... Isso aqui não é coisa normal, não, isso aqui. Isso não é psicológico, não. Isso não é loucura, não. É espírito mesmo. E foi o que Paulo fez. Paulo, todos os dias, ouvia uma adivinha gritar em alto e bom som e dizer, estes santos homens que falam a palavra são homens de Deus. Ó, um elogio em uma boca mentirosa. Paulo poderia, o antes e o depois, se fosse nos dias atuais, hoje que as pessoas, elas querem, irmãos, elas querem louvor, faça um hino para mim, faça um hino aí, faça um hino para mim, faça um hino, não é para Deus não, faça um hino para mim. Olha só, irmãos, eu estou vivenciando momentos que eu vejo hino sendo feito para homens dentro da igreja, quando eu fui da época que só os hinos eram para Deus. Vou fazer um hino para o homem. Que conversa é essa de hino para homem, irmãos? É para Deus. Tudo que foi cantado hoje aqui nesse culto foi para Deus. Esse culto aqui, o centro deste culto é Deus. A pregação que eu estou trazendo para vocês é para Deus. O nome que tem que ser falado aqui é o de Deus. Acabou-se. Paulo dá um exemplo para nós. Que nem todo elogio que é dado é de Deus. Vem mascarado, irmão. Se Paulo dissesse assim, ei, vocês estão vendo aí? Olha a fraqueza de um homem, irmãos, quando não ora. Ele vai andando, aí o povo vai dizendo, é o homem de Deus. Aí, ganhei 10 quilos, irmão, de orgulho. 10 quilos. Eu sou um homem de Deus mesmo, de verdade. Eu sou o Papa Figo Gospel. E vai, irmãos, e vai, inchando, daqui a pouco não é mais nada, porque acaba tudo aqui. Agora é para Deus. Mas a questão é, quando o Paulo vai andando, se ele fosse fraco, ele ia dizer assim, vocês viram aí, ó, nós somos de Deus mesmo, ó. Deus deu uma direção para a gente veio para cá e até a menina tá gritando aí, até o Satanás, até ele tá reconhecendo que a gente é de Deus. Paulo fez isso? Fez não. Sabe o que Paulo fez? A Bíblia vai dizer aqui, depois você lê em casa, do versículo 16 em diante, que Paulo ficou vários dias irritado. A Bíblia diz assim, e perturbado. Aleluia. Você quer discernir quando uma coisa é de Deus e quando uma coisa não é de Deus? É quando você sentir paz. Se você sentir paz, Deus... Nessa decisão que eu vou tomar, Deus, nessa situação que eu estou, nessa amizade agora, nessa pessoa que está se aproximando de mim, nessa pessoa que está falando no meu grupo de WhatsApp, nessa amizade nova que está chegando para mim, eu estou sentindo paz, eu estou sentindo liberdade de Deus. Ei, Deus está desse negócio aí, Deus está desse negócio aí. Agora você quer ver o contrário? É você sentir perturbação. Está sentindo perturbação na sua casa?
A sua casa não está com paz, não? Está sentindo perturbação lá? Então começa a orar, meu filho. Começa a orar, minha filha. Porque a Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz. Aleluia. Se não houver paz, está acontecendo alguma coisa errada, tem alguma coisa quebrada, tem irmãos, tem alguma liberdade que nós estamos dando a alguém, e aí nós não podemos aceitar se Deus está falando conosco, se Deus está falando através da palavra. Eu sei que você já passou por muita luta, eu sei que Deus já lhe deu muita vitória, e agora Deus está falando de novo, e está dizendo assim, ó, se está acontecendo alguma coisa na sua vida pessoal, na sua vida emocional, na sua vida espiritual, que não está trazendo paz, entenda, Deus está dizendo assim, eu sou o príncipe da paz, eu trago paz, eu vos dou a minha paz, Deus quer que você tenha paz, e aí, Deus quer que restaure a paz dentro da sua casa, e aí, para restaurar a paz, às vezes a gente tem que ficar mais calada, a gente tem que ficar mais calado, para restaurar a paz, a gente tem que orar mais um pouquinho, tem que fazer hora extra na oração, para a paz chegar de novo, você tem que apresentar a Deus alguma consagração, algum jejum, porque essa caixa de demônio, ela não pode ser expulsa se não for com jejum e oração. Você tem que restaurar a paz na sua vida, a paz de Deus. Os discípulos não conseguiram, os discípulos que andavam com Jesus, não conseguiram expulsar um demônio. Sabe por quê? Você sabe por quê, irmãos? Porque, como eu disse a vocês, quem vive em oração tem discernimento. E a Bíblia vai dizer que Jesus levou 3 dos seus discípulos para orar. Ficaram lá, irmãos. Ficaram 9 lá embaixo. E 3 lá em cima, vendo transfiguração. Jesus mostrando veste branca. A visão de Moisés e de Elias. E eles ficaram tão extasiados que eles disseram assim, é bom estar nesse lugar, vamos preparar tenda. A gente não quer mais sair daqui, a gente não quer mais ir para casa. Nós vamos fazer uma tenda para nós morar aqui no monte. É bom estar aqui na presença de Deus. Mas aí a Bíblia diz que enquanto estavam esses 3 experimentando glória, experimentando visão, experimentando graça, experimentando o poder de Deus, tinha 9 lá embaixo agarrado com um demônio, irmãos. Agarrado, brigando. E aí, porque um pai tem um filho que estava endemoniado, que estava se lançando sobre as pedras, se rasgando. E quando o pai ficou decepcionado, porque o pai chegou para Jesus e disse assim, Senhor, eu trouxe o meu filho que está violentamente endemoniado e os teus discípulos não conseguiram expulsar. Jesus olhou para os discípulos dele e disse assim, ó, geração incrédula. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Quem estava na oração? 3 discípulos. Quem não estava na oração? 9 discípulos. A pergunta que não quer calar. Quem gosta de orar? É mais ou é menos? Geralmente é menos, né? Geralmente é menos. Era para ser mais. 3 estavam lá e 9 não estavam lá. Aí 3 estavam experimentando coisa boa e 9, irmão, estavam agarrados com o demônio. E não conseguia expulsar. Sabe por quê? Porque Jesus olhou assim e disse assim, você não conseguiria expulsar isso aqui porque... Isso aqui não é uma coisa pequenininha, não. Simples, não. Isso aqui que está acontecendo não é um demôniozinho, não. Que você só diz assim, sai em nome de Jesus. Não. É uma casta de demônios que só sai com jejum e oração. E tem uma outra coisa que vocês não discerniram, que eu vou discernir para vocês. O espírito que está aí nesse menino, o menino é mudo e surdo. Então, quando Jesus chegou para ele assim, ele disse para o menino assim, ó. Ele disse para ele, espírito mudo e surdo. Aleluia. Irmãos, os discípulos podiam passar a noite todinha gritando. Às vezes, eu e você, por falta de discernimento e por não saber as coisas de Deus, por não estar na visão espiritual, a gente fica gritando, a gente fica reclamando, a gente fica falando. Não adianta, o espírito é mudo e surdo. Tem que ter uma direção de Deus. E Deus está dizendo assim, ó. Você, tem coisa que você pode expulsar só com uma oraçãozinha. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus. Estou tão na paz. Sai em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Aquela oração que a gente faz assim. Senhor, abençoe esse alimento. Amém. Senhor, eu vou dormir em nome de Jesus. Amém. Essa oração é a mais simples, a mais bonita que tem. Mas tem coisa que é pesada, irmão. Aí tem que vir com jejum. Entendeu? E aí Paulo, quando viu aquilo que perturbou ele, discerniu na hora. E aí, irmão, vamos discernir as coisas. Nem todo elogio é de Deus. Nem todo espírito que está falando nas bocas é de Deus.
Às vezes chega um espírito assim e está incorporado, a gente não está discernindo, aí chega assim, quer desanimar sua fé. Quer dizer assim, depois que fez tudo, depois que aprontou tudo, aí agora ela quer ser a bonitona na igreja. Agora quer ir para a igreja. Irmão, esse espírito que está falando isso para você não é de Deus. Porque se fosse de Deus, ia dizer assim, ó, eu amo ver você na igreja. Acho muito bonito ver a sua família na igreja. Eu achei lindo agora a Arimateia pegar e aqui ensinar as filhas dele, porque eu acompanho ele na rede social e eu vejo ele, a esposa dele, e as filhinhas cantando, ele deitado numa rede, num sítio, às vezes, né? E tá lá cantando. E aí, irmãos, é só ensaiando lá para louvar a Deus. E aí, quando chega aqui, eu acho lindo isso, sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, ó, ensina o teu filho no caminho em que deve andar. Ele não diz assim, ensina o teu filho o caminho, não. É ensina o teu filho no caminho. O que acontece? Ela vê o pai, ela vê a mãe na igreja, elas veem ele cantando, e elas fazem o que, irmãos? Irmãos, qual é o filho que não fica empolgado em ver o pai cantando, tocando, adorando a Deus? Eu quero também, papai. E aí, desprendido, irmãos, ele chama os filhos, e uma coisa linda que acontece aqui, sabe o que foi que aconteceu aqui, irmãos? Sabe o que foi que aconteceu aqui? O Espírito de Deus aqui agiu. Agiu na família dele, abençoou as filhinhas dele, que vai crescer na presença de Deus, que vai ser abençoada, que a casa dele vai ser abençoada, por estar na presença de Deus. Porque quando elas ficarem maiores, elas vão ter as lembranças. Quais as melhores lembranças da vida dela? Vai dizer, eu ia mais papai. E a gente cantava mais papai. Aí o papai vai pegar assim, bem velhinho. Aí vai dizer assim, ó, minha filhinha, papai tá aqui, mas você aqui, ó, papai cantando. E ela vai dizer, não era papai. E eu já cantava quando era bebê, né? Cantava. Irmãos, isso é bom. Isso é o Espírito de Deus. Agora tem um Espírito que não é de Deus, que vem desanimar a gente, que vem tirar a gente da presença de Deus, que faz a gente não querer as coisas de Deus, até dentro de casa, muito obrigado, meu irmão, até dentro de casa existe isso também. A gente tem que ter muita vigilância, nós temos que ter muita vigilância, porque aqui e acolá, a mulher de Jó aparece também lá dentro, o espírito da mulher de Jó, e às vezes é o espírito da mulher de Jó dentro do homem, e às vezes é só a mulher, na mulher mesmo. Você está passando uma luta, meu filho, tá? Aí você não entende a luta, você não entende que Deus está provando a vida do indivíduo, e faz assim, homem, não adianta mais não, amaldiçoe o teu Deus e morre. Isso é palavra de crente, irmão, dentro de casa? Homem e mulher de Deus dizer isso aí? É? Não. Peraí, tá difícil? Nós vamos aprender com Paulo e Silas aqui o que é que nós vamos fazer. Primeiro, discernimos, nem todo espírito é Deus. Às vezes um elogio disfarçado de uma boca mentirosa. Às vezes é alguém que está tentando, tramando coisas ruins. E aí, só com bajulação. Paulo discerniu na mesma hora e disse, ei, Espírito é Deus não. Você pode me elogiar, você pode me bajular, você pode dizer que eu sou de Deus, mas esse Espírito não é de Deus. Aí ele disse assim, sai dela! E caiu, irmão, saiu o Espírito. E o Espírito não voltou mais não. E esse espírito de adivinhação dava lucro para aquela comunidade, para os senhores daquela comunidade. Sabe o que foi que aconteceu? Eles ficaram bravos com Paulo e Silas e disseram assim, nós vamos humilhar você, nós vamos bater em você, nós vamos despir você, vamos arrastar você em praça pública, vamos envergonhar você diante dos magistrados. Pegaram, fizeram tudo isso, levaram Paulo e Silas. Agora imagine só, irmãos, a vergonha de ficar despido sem roupa, apanhar uma quarentena menos uma, que era uma regra que tinha na época. Eles batiam e eles tinham que bater até 40. Eles batiam uma quarentena menos uma. Porque eles diziam assim, ó, você, se chegar, a lei aqui diz que nós temos que bater até 40. Se a gente chegar em 40, para. Então o que é que a gente tem que fazer? Nós pegamos, chamamos um soldado e nós vamos bater 39. E quando chegar em 39, você para. Porque se chegar em 40, aí não pode bater mais. Você dá 39, para, e eu chamo outro soldado. Aí vem outro soldado, 39! E aí para de novo. Paulo levou essa pisa. Com certeza tinha lá, irmãos, marcas do Evangelho. Qual foi a pisa que eu levei? Qual foi a pisa que você levou? Talvez tenha alguém que já tenha levado uma pisa mesmo. E talvez não. A vida deve estar batendo aí. E a vida deve estar batendo com força. Uma quarentena menos uma. E aí o que é que a gente vai fazer? Eles estão amarrados, pés e mãos.
no cárcere interior. Alguns estudiosos dizem que o lugar onde eles estavam passavam esgoto, urinas, fezes. Eles estavam em um cárcere inferior, eles estavam como se fosse no calabouço, lá no subterrâneo, onde passa, irmãos, o esgoto lá da prisão. Estavam na humilhação, vamos humilhar até ele não querer mais. Mas sabe o que aconteceu? Paulo e Silas, eles estavam lá. E aí, eles nos dão uma outra lição aqui agora, irmãos. Quando eles estavam lá, eles poderiam reclamar, eles poderiam murmurar, eles poderiam dizer assim, que direção é essa? O Senhor me deu 2? Não, Deus. Para me dar um sim, e o sim que o Senhor me dá é para me apanhar? E aí, quando eles chegam lá, não fazem isso não. Verso de número 16, diz que Paulo e Silas saíram para orar, não foi o objetivo deles? Não foram interrompidos por essa menina adivinha? E ele não expulsou o espírito lá da menina? E aí, qual era o objetivo principal de Paulo e Silas? Não era falar com Deus? Não era orar? Então, irmãos, quando você tem um objetivo e tem um propósito, não tem nada que impeça. Meu objetivo foi sair de casa e era para orar. Então eu estou aqui apanhado, eu estou aqui esmurrado, eu estou aqui humilhado, eu estou aqui agora despido, eu estou aqui agora numa situação deplorável, ok. Mas o meu objetivo, quando eu saí de casa, foi orar. Então sabe o que é que nós vamos fazer? Paulo, sabe o que é que nós vamos fazer? Silas, vamos orar e vamos cantar a este Deus. Nós não perdemos nada, nós não perdemos nada em orar e em cantar a Deus. Eles confiavam em Deus. Irmãos, Deus revelou a Paulo que ia trazer um terremoto. Deus revelou a Paulo que ia abrir os cárceres. Não. Mas eles não estavam pedindo isso. Eles só estavam fazendo o seguinte: eu vou orar e vou cantar. Desprendidamente, eu vou orar e vou cantar. Estava passando uma luta muito grande. Quando eu estava passando uma luta, aí nós somos do tempo da fita cassete. E aí meu pai tinha muita fita. E música de criança, viu? Música de criança. E aí eu passando a luta, aquela angústia. Eu já tive muitas provas, irmão. Eu sei que se os irmãos tiveram a oportunidade aqui de pegar nesse microfone, você pode detalhar as provas e lutas que vocês tiveram e que Deus deu vitória. E aí, eu peguei, fui procurar uma fita, vou procurar aqui uma música aqui para ver se eu me animo. Eu estou tão desanimado, sem querer ir para a igreja, sem querer mais adorar a Deus, sem querer mais pregar. Eu, adolescente, irmãos, um bocado de perturbação na cabeça. E aí, eu peguei uma fita lá de Marcos Antônio, que tinha uma música de criança. Eu digo, música de criança de Marcos Antônio, vou botar aqui para me escutar. Não vai acontecer nada não. Aí, de repente, estava lá uma música lá que dizia assim: mas eu conheço uma criança que ela canta assim: glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus. Irmãos, só isso aqui, só isso. Eu não recebi profecia, não foi uma pregação de trovão da vida, não foi um congresso, aqueles congressos maravilhosos que vem aqueles pregador fervorento. Não, irmãos, não, nada disso. Foi só um homem cantando uma música com as crianças, dizendo assim, que conhecia uma criança que cantava assim: glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus. Eu passei o dia todo, irmão, com a prova, e ao tempo todo, toda hora que vinha, me dava um negócio assim dentro de mim. Eu dizia: eu estou passando prova, eu não perco nada mesmo, eu vou ficar só dizendo glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus, glória a Jesus. Quando eu pensava na prova, na conta, quando eu pensava que tudo estava difícil, glória a Deus, glória a Jesus. Sabe o que aconteceu, irmãos? Eu terminei o dia e a prova nem existia mais. Porque em vez de murmurares, cante, ore, adore, confie, reconheça que o teu Deus é o Deus da glória. E se você está na direção de Deus, Deus não vai abandonar você. Deus não vai abandonar a sua vida, a sua história. Deus vai ajudar você. Deus, ele vai fazer alguma coisa acontecer. A Bíblia diz que de repente, perto da meia-noite, de repente aconteceu de haver um terremoto. Irmãos, Deus achou bom aquilo. Deus olhou para aquilo e disse: ó, aqui, estou achando bom isso aqui. Meus filhos
estão mostrando que me adoram independente das circunstâncias. De verdade, meus filhos não são apenas discursos pregados nas praças. Meus filhos não são apenas aquela velha teoria: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Meus filhos são de verdade, e eu estou gostando disso aqui. Eu vou mandar uma providência agora. Levanta a sua mão assim comigo, irmãos, e entenda uma coisa: se você orar e se você louvar, Deus manda socorro bem presente na hora da angústia. Um terremoto pode acontecer e abalar as estruturas para te dar vitória. Aleluia! Vou dizer aqui uma coisa, os irmãos, chegando já aos meus momentos finais. Paulo poderia ter impedido toda essa luta. Você sabia? Porque Paulo, segundo os estudiosos, ele era cidadão romano. E se Paulo era cidadão romano, ele estava nas redondezas, irmãos. Ele estava dentro da geografia de Roma. E ele não poderia ter apanhado. Ele não poderia ter apanhado. Se Paulo, na hora que os homens, os magistrados, pegaram ele para bater nele, se ele dissesse assim, se ele tirasse essa carta da manga e dissesse assim, ó: ei, eu tenho aqui, ó, credencial, documentação, eu sou romano, ele não teria apanhado. Mas Paulo não usou esse crédito. Por que Paulo não usou esse crédito? Porque Paulo estava na direção de Deus, irmãos. E se Paulo estava na direção de Deus, ele confiava que Deus ia fazer alguma coisa por ele. Irmãos, tem realmente situações que nós temos que agir e nós temos que fazer o que cabe a nós fazer. Mas tem situações, irmãos, que não é a gente não, é Deus. Entende? Você poderia resolver com 2 palitos aquele problema lá. Tem situações, irmão, eu já tive de resolver e já resolvi também. Já teve situações de eu resolver e já teve situações de eu não resolver. Agindo. Teve situações, irmãos, que eu tive que agir e fui para cima mesmo. E a confusão estava grande, eu fui para cima e resolvi. Pronto. A glória foi para quem? Foi para Deus ou para mim? Não teve glória para Deus, não. Mas teve muito problema para mim. Porque era para mim ter deixado com Deus no negócio. Você está entendendo? Que Deus está querendo poupar você de problema, de situações. E quando diz assim, vamos entregar a Deus, é melhor entregar a Deus, irmãos. É melhor entregar a Deus, porque Deus sabe tudo. Aquela humilhação que você passou, aquela situação que você passou, que você diz assim, rapaz, era para mim ter agido. Era para mim ter chegado, ter chutado logo a porta. Era para mim ter feito. E eu tenho autoridade para fazer, você tem autoridade para fazer. E eu estou cheio da razão para fazer. Mas, irmão, tem situações não é que é para você fazer, não. Deixe Deus agir na sua vida. E eu vou dizer um negócio para você. Irmãos, a roda gigante vai girar. E o que era para acontecer de errado, a Bíblia diz assim, ó, que Deus vai converter a maldição em bênção. E que Deus ele vai mostrar que é o Deus da sua vida. E que Deus vai trazer a proteção que Ele quer trazer para a sua vida. E, irmãos, e aquilo que queria humilhar, que queria abater você, lá naquele lugar, Deus está dizendo assim, entrega na minha mão hoje, que eu vou trazer um terremoto naquele lugar, e eu vou mostrar que eu sou o teu Deus, que eu estou com você, e que não é pouca coisa que está com você. Já zombaram de você, e já falaram muito de você, mas Deus está dizendo assim, entrega da minha mão, porque eu vou fazer uma coisa grande na sua vida. Entenda uma coisa, irmãos, Paulo poderia ter usado a autoridade dele, mas ele não usou. Porque, irmãos, quando você é de Deus, a glória é para Deus. Perto da meia-noite, estavam cantando e orando nas piores situações, quando de repente veio o terremoto, abalou os cárceres, e aí, irmãos, a direção de Deus para a minha vida e para a sua vida é para salvar, é para libertar, é para restaurar. Quando Paulo estava lá, o carcereiro que estava naquele momento de plantão, ele viu que estava tudo escuro. E aí ele viu que os cárceres, todos os presos estavam abertos. E naquela hora ele se desesperou e ele disse, pronto, agora pronto, vai sobrar para mim. Eu vou pegar e vou me matar. E quando ele puxou a espada para se matar, um grito de Paulo disse, não intente fazer isso, não faça isso com você não. Estamos todos aqui. A adoração de Paulo naquele dia libertou a vida de Paulo,
dos presos e nenhum preso saiu. Aleluia. Não é uma coisa grande, irmãos? Não era para todos os presos? Poderia ter um preso ali, irmão. Tem um preso aqui, ele era convertido, não. Não era para ele ter ido embora? Mas não foi, não. Ficaram. E aí, sabe para quê? Para haver salvação. E aí, naquela hora, aquele carcereiro, que também poderia... Vamos conjecturar, irmãos, que ele participou de todo o processo ali, de açoite de Paulo. E aí, naquele momento, aquele homem se chega para Paulo e diz assim, e agora, o que é que eu posso fazer para ser salvo? E aí Paulo diz, é por isso que Deus me deu um não a primeira vez, Deus me deu um não a segunda vez, e Deus me deu um sim a primeira vez. Foi para eu chegar aqui, nesse objetivo. Você não está entendendo, não, o que Deus está fazendo com você. O final de tudo, você vai ficar no centro da vontade de Deus. Se Deus quer que você seja usada para salvar vidas, você pode ir para dentro do ventre do peixe, você pode ir para as profundezas do mar, mas se Deus ele quer usar você, Deus ele leva você para a vontade dele, para salvar vidas. E o objetivo de Paulo, quando chegou ali, disse, sabe o que é que você vai fazer? Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ele aceitou, fechando a Bíblia, e quando ele aceitou, sabe o que foi que aconteceu? Paulo foi lá para a casa dele, Silas foi lá para a casa dele, e o homem que estava de plantão para que Paulo não fugisse, agora era o homem que estava limpando as feridas de Paulo. Você acredita que Deus vai converter o teu perseguidor? Você acredita que Deus vai converter aquela pessoa que está até ali, irmãos, pastorando a sua vida para ver se vai dar tudo errado? Deus vai converter aquela vida. E aí, não só aquela vida, a salvação que está na sua vida vai alcançar outras vidas. A salvação de Deus que estava na vida de Paulo alcançou o carcereiro, alcançou a família dele e alcançou essa igreja. Sabe por quê? Porque Deus ele está aqui, irmãos, para libertar a nossa vida. Amém.